Beleza? Vamos para o próximo assunto aqui. Pessoa jurídica, olha só. O que é a pessoa jurídica? Quando normalmente eu faço essa pergunta em sala de aula, alguém vai me dizer: ah, pessoal, é um estabelecimento. Quando eu vou lá comprar as coisas, aquele estabelecimento é a pessoa jurídica. Não é. Pessoa jurídica é aquela entidade, aquela união de forças entre pessoas ou bens que a lei atribuiu personalidade jurídica. É isso. Pessoa jurídica, em tese, faticamente, ela não existe no mundo. Mas a lei confere essa personalidade jurídica. Lembrando que o que é personalidade jurídica? É a aptidão de adquirir direitos e contrair obrigações. Isso é personalidade jurídica. E a pessoa jurídica tem. A partir de que momento ela possui essa personalidade jurídica? A partir do momento que ela averba os seus registros no órgão competente. Se for uma empresa, uma sociedade empresária, ela vai averbar seus atos constitutivos lá na junta comercial. Se for uma associação, uma sociedade simples, vai lá no cartório civil de pessoas jurídicas. Então são os órgãos competentes a partir do momento desses registros que a pessoa jurídica nasce. Lembrando que a pessoa natural, ela nasce com a respiração, né? Que desloca do corpo da mãe, respira, bate o coração, nasceu. Aqui a pessoa jurídica não. É a partir do momento do registro. Um detalhe importante que eu esqueci de falar é como a pessoa natural morre. Eu falei do nascimento, mas não falei como ela morre. Ela morre, a pessoa natural, ela morre a partir do momento que o seu cérebro parou de funcionar. Muitos dizem quando o seu coração parou de bater, mas não é. É quando o cérebro não tem mais nenhum estímulo, não tem mais nenhuma ligação entre neurônios, ela morre. Aí acabou a existência da pessoa natural. Beleza? Pessoa jurídica agora. Vamos lá. Continuando. O nosso material ele classifica as pessoas jurídicas em algumas hipóteses. A gente vai tratar a classificação da pessoa jurídica quanto à natureza. Se é de direito público ou se é de direito privado. Em relação às pessoas jurídicas de direito público, para elas se aplica o regime predominante do direito público. Então tem a supremacia do interesse público sobre o privado, a indisponibilidade dos bens públicos, a sujeição ao regime de licitação, ao concurso público. Tudo isso se aplica às pessoas jurídicas de direito público. Então quem são elas? A gente tem que ver se é uma pessoa jurídica interna ou se é uma pessoa jurídica externa, porque isso faz uma relevância significativa. Pessoa jurídica de direito público interno. Aí a gente vai ter União, Estados, DF, municípios, autarquias e as demais entidades que a lei confere essa qualidade de direito público. E aqui, as autarquias, que está aqui dentro dessas entidades, eu vou chamar a atenção para vocês das fundações. As fundações, elas podem ser tanto de direito público quanto de direito privado. Então, ela só vai ser pessoa jurídica de direito público quando for de direito público. Tanto é que os doutrinadores falam que as fundações, na verdade, são autarquias fundacionais. Então, a personalidade jurídica das fundações é de autarquia. E as pessoas jurídicas de direito público externo são aquelas que são os países por aí fora do Brasil. A pessoa jurídica de direito público externo são aqueles entes estrangeiros, tanto os organismos internacionais, como a ONU, a OIT, OEA, como também os próprios países, como Venezuela, Chile, Estados Unidos e por aí vai. Esses são pessoas públicas pessoas jurídicas de direito público externo. E as pessoas jurídicas de direito privado? A gente pode adotar uma regra assim: o que não é público é privado. Isso vai ter uma relevância lá quando a gente estudar bens. Então, o que não é público? Associações privadas, as fundações de direito privado, as organizações religiosas, os partidos políticos, que muitos acham que é pessoa jurídica de direito público, não é. É uma pessoa jurídica de direito privado, apesar de receber valores do repasses públicos. Empresas individuais de responsabilidade limitada, a famosa EIRELI, ou EIRELI, como queira. A EIRELI é uma empresa individual, é você, pessoa natural, que quer abrir uma empresa, mas você quer separar o seu patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. E aí você vai e abre uma EIRELI. Para abrir uma EIRELI hoje, você tem que ter no mínimo, o capital social dela tem que ser no mínimo 100 vezes o salário mínimo. Hoje vai dar mais ou menos 100 mil reais, né? Que está 100 mil e pouco, né? O valor do salário mínimo. Então, se você tem mais de 100 mil reais, você pode abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada. Qual é a vantagem?
é que se você cometer algum ato ilícito, se você tiver alguma inadimplência contratual, o devedor, ou melhor, o credor, ele vai acionar a empresa, não vai acionar o seu patrimônio. Seu patrimônio está blindado. Só vai atingir o valor da EIRELI. Bens. E aí a gente chegou aqui no assunto de bens. Olha só, a gente falou sobre as pessoas naturais, existência e morte, pessoa jurídica, existência. A morte e desconstituição da pessoa jurídica pode acontecer por causa dos sócios. Os sócios decidiram desconstituir. Pode ser compulsória através de processo judicial, em que é assegurada ampla defesa e contraditório. Ou pode ser simplesmente porque era por prazo determinado. Você pode criar uma pessoa jurídica por prazo determinado. Acabou o prazo, extinguiu. Agora os bens. Sobre o que a gente vai tratar nos nossos contratos? É sobre coisas. Mas que coisas? Aquelas coisas que despertam o desejo. É por isso que eu coloquei essa definição aqui. Ó. São todas as coisas que despertam a cobiça do ser humano. Cobiça, o desejo. Aquilo que eu quero ter. Então tudo aquilo que desperta o desejo é considerado um bem. E aí vem as classificações dos bens, que a gente vai tratar só as mais importantes. Classificação bem fungível e bem infungível. Olha só, lá no Código Civil, eu até trouxe aqui o conceito, aqui eu tratei dos bens imóveis primeiro, mas olha só. O conceito ele é um pouco técnico, mas eu vou te explicar de uma maneira mais simples. Bem fungível. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. E infungível, aquele que não pode ser substituído pela mesma espécie, quantidade e qualidade. Então vamos lá. Fungível é aquele que você pode trocar por outro sem ter problema nenhum. Então, por exemplo, fui lá no mercado, comprei melão. Quando eu abri o melão estava estragado. Fui lá no mercado e falei, vocês podem trocar? Só podemos. Faz diferença você pegar um melão aqui, que está estragado, e o outro que está limpinho, para você faz uma diferença significativa? Não, não faz. Assim, pelo menos na questão que eu digo assim, é melão. É melão. Tem o mesmo gosto, a diferença é que esse aqui está podre e esse aqui está novo. Então você vai pegar o novo, porque esse aqui não vale mais para você. O bem infungível é aquele que você não pode substituir em hipótese alguma, porque ele é único, ele é especial. Então, por exemplo, você contratou aquele pintor famoso para fazer aquele quadro que só ele sabe fazer. Veja, eu não posso chegar, olha só, o pintor vai falar para você, eu estou cansado, vou mandar meu irmão aí pintar para você. Aí você fala, não, calma aí, eu contratei porque é você que vai fazer esse serviço. Eu não contratei seu irmão, eu contratei foi por causa das suas qualidades. O quadro só vai sair do jeito que eu quero porque você vai pintar. Então ele é insubstituível. Não dá para substituir esse bem. Beleza? Bens públicos e bens privados. É aquela lógica que eu falei. Bem público é aquilo que a lei vai dizer que é público e bem privado, os demais. Todos os demais que não são públicos são privados. É assim que a lei trata. É sério. É assim que a lei trata. Eu não estou inventando, não. Olha só o que ele vai falar. São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Lembrando quem são as pessoas jurídicas de direito público interno: União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas. São bens públicos, e aí vem uma classificação que eu queria que vocês prestassem atenção. Os de uso comum do povo, os de uso especial, os dominicais. Olha só, vamos lá. Os de uso comum do povo. Qualquer pessoa pode utilizar esse bem público. Qualquer pessoa. Pode ter uma limitação? Pode, não tem problema. A gente está na crise da pandemia. Alguns parques estão fechados. Veja, é um bem público. Em tese eu poderia usar a qualquer momento. Mas tem uma limitação decorrente de uma pandemia. Pode ser cobrado tarifa? Pode também. Tanto é que o governo, às vezes, não é a realidade aqui de Brasília, mas em alguns estados os parques são pagos. Para você entrar e ter acesso e usufruir do parque, você tem que pagar uma tarifa, normalmente R$2, R$3, e você consegue acesso ao parque. Veja, é um bem público, mas pode ser concedido para iniciativa privada e pode se cobrar tarifa. Não tem problema. Os bens de uso especial são aqueles que estão afetados ao uso de determinadas atividades públicas, ao uso de um serviço público, de um poder de polícia, por aí vai. Exemplos: viaturas. As viaturas é um bem público, o particular não tem acesso, então a diferença entre o bem de uso comum e o de uso especial, a principal diferença é essa.
O de uso especial, o particular não tem acesso. O de uso comum, todo mundo tem acesso. Então vamos colocar a viatura, exemplo, o departamento, algumas regiões dentro de uma estrutura de um prédio público. A gente vai ter o exército, algumas localizações você não pode nem chegar perto. Então veja, são bens de uso especial. Estão afetados a alguma atividade pública e por isso o particular não tem acesso. E aí tem os bens dominicais. Aqueles bens dominicais são aqueles que a pessoa jurídica de direito público não tem mais interesse. Ela já desafetou. Desafetar é tirar a utilidade dela para o serviço público. Então a gente vai colocar as viaturas que estão em leilão, as viaturas que já foram desafetadas, né, que agora viraram carros simples, os bens imóveis que vão para leilão. Normalmente esses bens dominicais são jogados para o leilão, tá? Ou então você vai colocar um imóvel inservível que ainda não foi para leilão, mas vai ser. O destino dos bens dominicais é o leilão. Ou então você fazer uma troca por uma vantagem, algum tipo de contrato. Aí você utiliza esse bem para não pagar em dinheiro. Se fala, em vez de eu te pagar 100 mil, eu te dou aquele imóvel que eu não estou utilizando. Pode ser também. E os bens privados são todos aqueles que nós temos. Então, por exemplo, esse terno, essa camisa é um bem privado. Por quê? Não é público. Se não é público, é privado. Obrigações. É outro tema aqui da nossa disciplina. E obrigações é o dever jurídico que liga credor e devedor. É aquele vínculo que liga o devedor e o credor. Por que eu estou devendo e por que eu estou cobrando? Porque tem uma obrigação. A obrigação, e aqui a gente vai tratar rapidamente, a obrigação é um assunto bem extenso, a gente vai falar sobre as espécies de obrigações. A obrigação ela pode ser dividida em obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. A obrigação de dar é quando você quer entregar ou pagar algo. Então, você está dando um pagamento, dando um bem para aquela pessoa. Obrigação de fazer é quando você executa algum serviço, você realiza algo. E a obrigação de fazer é quando você tem a obrigação de literalmente não fazer nada. É uma conduta omissiva que a pessoa pede de você. Beleza? A gente vai exemplificar. Mas primeiro eu queria falar sobre a obrigação de dar coisa certa e dar coisa incerta. Olha só, coisa certa é aquela que é especificada no seu gênero, quantidade e qualidade. E coisa incerta é aquela que é qualificada pelo seu gênero e pela sua quantidade, mas a qualidade ainda não foi definida. Tá, Theo, explica isso melhor. Vamos lá. Você faz um contrato, você é um comerciante, você faz um contrato com o seu fornecedor. Eu quero 5 sacas de café. Aí você fala, 5 sacas de café. Beleza. Mas qual tipo de café? Aí você fala, não, quero 5 sacas de café. Então tá bom. Olha só, a partir do momento que você fala 5 sacas de café, você definiu pelo gênero, café, e pela quantidade, 5 sacas. Mas você não definiu a qualidade. Então é uma obrigação de dar coisa incerta, porque ainda não foi definida. Pessoal, mas nesse caso aí, quem é que vai escolher? O Código Civil fala o seguinte, se não tiver nada disposto no contrato, a escolha cabe ao devedor. Então, quem vai escolher é o fornecedor, porque ele que está devendo as 5 sacas de café. Então, ele que vai escolher qual tipo de café que vai mandar para o comerciante. Professor, mas e aí? Ele fica livre para escolher? O Código Civil fala, se não tiver nada estipulado no contrato, você não pode escolher nem a melhor, você não pode ser obrigado a escolher a melhor e nem pode também dar a pior. Você tem que escolher o meio termo ali entre a qualidade. Não pode ser nem a pior e nem a melhor. Vai escolher o meio termo e manda pro cara. Mas eu escolhi o café do tipo A, B, C. E quando eu mandei, o cara recusou. Ele não pode recusar, porque ele não escolheu. Ele não individualizou a coisa. É diferente dele falar, fornecedor, eu quero 5 sacas de café do tipo A, especial, Plus, Master e que filtra sozinho. Veja, eu individualizei a coisa. Nesse caso, se ele mandar uma coisa diversa, eu não posso ser obrigado a aceitar. Eu posso enjeitar, ou seja, eu posso recusar aquela coisa oferecida. Beleza? Obrigação de fazer, o exemplo. Quando você contrata, eu estou com esse exemplo do pintor a hora toda, né? O pintor, você contrata o pintor lá para fazer o serviço na sua casa. Vai lá, passa na parede, é um serviço. Veja, sempre leva isso. Obrigação de fazer é um serviço. Você está executando algo.
Você contrata alguém, uma pessoa específica para realizar sua segurança. É um serviço. Beleza? Obrigação de não fazer é quando você estipula no seu contrato que a pessoa não faça nada, não faça algo. Então, vamos lá. Você dá uma doação. Você fala, eu te dou esse terreno e você coloca uma condição. Desde que você não construa um baile nesse meu terreno. Você pode construir qualquer coisa na sua vida. Pode construir escola, hospital, comércio, mas você não vai colocar um baile ou uma casa de eventos no meu terreno. Veja, é uma obrigação de não fazer. Se você fizer, está descumprindo o contrato. Beleza? Agora que a gente já falou dos contratos, vamos lá para a teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos. O Código Civil, ele trata os contratos de duas formas. Ele primeiro vai falar sobre a teoria geral, as disposições gerais aplicadas a todos os contratos, ou alguns contratos específicos, e os contratos em espécies. E aí os contratos em espécies a gente vai ter o contrato de mútuo, o contrato de compra-venda, doação, locação, comodato, fiança, seguro, transporte, empreitada, prestação de serviços e por aí vai. São muitos contratos. Primeiro vamos começar pela teoria geral dos contratos. E aí a gente vai estudar os princípios. O que é que rege? Qual é a base fundamental dos contratos? E aqui eu trouxe para vocês 3 princípios. Função social do contrato, princípio da boa-fé e o princípio da probidade. Função social dos contratos. Presume-se que todos os contratos possuem uma função essencial na sociedade. A partir do momento que você celebra um contrato e está fazendo circular riquezas, esse contrato já tem uma relevância muito prática na sociedade, muito importante na sociedade. Então a função social fala, todos os contratos possuem uma relevância importante, uma grande relevância na sociedade. É por isso que alguns contratos têm um regulamento específico. Então eu vou te dar um exemplo, contrato de trabalho. O contrato de trabalho tem uma função social importantíssima, que ao mesmo tempo que ele fortalece a economia, ele gera renda para aquele trabalhador, para sustentar sua família, a si próprio e a sua família. Veja, então se eu não regular aquela relação, pode acontecer do empregador abusar do seu poder e começar a não pagar o empregado. Então eu vou estar quebrando a função social do contrato. E nesse caso o contrato vai ser nulificado, vai ter as penalidades previstas na lei. Dá um exemplo aqui do direito civil, professor. Beleza, o contrato de locação. Eu tenho um contrato de locação por prazo determinado. Eu vou locar por 6 meses. Aí chegou no 3º mês e o locador fala, eu não quero mais você aí porque eu não gostei de você, não gostei do jeito que você acordou e você falou mal comigo. Ele não pode fazer isso. Tem uma função social. Tem um princípio chamado de segurança jurídica. Eu celebrei um contrato por prazo determinado porque naquele período de 6 meses eu acreditava que eu ia ter esse contrato, que eu ia ter uma casa para morar e que eu ia ter condições de pagar. Se você me expulsa no 3º mês, você está me causando prejuízo. Então, nesse caso, a função social do contrato foi quebrada. Veja, todo contrato tem a função social. Por mínimo que seja, a criança comprando pão na padaria é um contrato e tem função social. Ok? Princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé diz que você, no decorrer do seu contrato, e após a extinção do contrato, você tem que respeitar aquilo que foi estipulado. Você tem que agir com um padrão de conduta ético que a gente tem que presumir que toda pessoa agiria da mesma forma. Então vamos lá. Preparados para o latim? O direito tem muito disso. Eu vou dar 3, 4 termos aqui. Tu quoque, venire contra facto próprio, suppressio e surressio. São 4 desdobramentos do princípio da boa-fé. Eu não vou ter muito tempo para aprofundar sobre eles, mas vamos pegar o venire contra factum próprio. O que é esse palavrão aqui que eu falei? O venire contra factum próprio impede o comportamento contraditório. Você não pode se valer da sua própria torpeza. Então vamos lá, você celebrou um contrato de mútuo, de empréstimo, que estava lá, taxa de juros é 3% ao mês. Você celebrou esse contrato, você não leu, acreditou na palavra do gerente e foi para casa feliz, porque tinha um empréstimo. E aí você atrasou sua parcela. E quando percebeu, a sua parcela estava desse tamanho. Veja, você não pode chegar no judiciário e falar, mas eu não sabia. Mas essa taxa é muito abusiva. Ué, mas se é muito abusiva, por que você assinou?
É uma vedação ao comportamento contraditório. Se você assinou, significa que você aceitou aquelas condições do contrato. E se você aceitou, você não pode reclamar depois. Beleza? Então, se você estiver querendo judicializar essa questão, você provavelmente vai estar violando o princípio da boa-fé. Ok? Obrigatoriedade faltou o princípio da probidade. Probidade significa, é sinônimo de honestidade. Você tem que ser honesto no cumprimento do seu contrato. É quase a mesma coisa que boa-fé. Mas aqui a questão é mais relacionada a dinheiro, né? É relacionada ao recebimento de valores. Você não pode chegar o locador e falar, eu não recebi o valor quando você depositou o valor na conta dele. É uma questão de probidade. Tem relação com boa-fé também, mas tem relação com probidade. Agora a gente vai falar sobre a obrigatoriedade da proposta. Quando que uma proposta feita por alguém se torna vinculante? A partir de que momento que essa proposta a gente vai poder exigir no judiciário que ela seja cumprida? Olha só, a regra é toda e qualquer proposta é obrigatória. Essa é a regra. Você fez uma proposta, você se comprometeu a vender seu veículo, ela é obrigatória, você vai ter que vender. Agora tem as exceções. Antes de falar das exceções, a gente vai falar sobre a questão da oferta ao público. Olha só, tem dois tipos de propostas. Aquela que é feita individualmente, restrita entre você e a outra pessoa, e aquela que é feita para todas as pessoas que virem aquela oferta. Essa é a oferta ao público. Normalmente, essa oferta ao público, ela é balizada, ela é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas o Código Civil também traz algumas normas. Eu vou te dar um exemplo do Código de Defesa do Consumidor para ficar mais claro. Então vamos lá. Oferta ao público. Você estava lá assistindo sua TV e chega às Casas Bahia e fala: liquidificador pelo valor de R$50, é só hoje. Você corre no mercado e ele fala: não, aqui não chegou nenhuma informação dessa não. Mas eu vi lá na propaganda, é R$50. Não, mas a gente não está autorizado a vender não. Veja, a partir do momento que você fez uma oferta ao público, essa proposta também é obrigatória. Qual o requisito? Ela tem que ser séria e tem que ser lícita. Tem que ser uma proposta séria, no sentido de não ser uma proposta extrapolante. Olha só o que aconteceu uma vez na Black Friday. Foi erro, tá? Foi erro grosseiro. O cara entrou lá na Black Friday e viu lá uma TV. Ninguém tinha visto. A TV estava lá em cima e estava a etiqueta lá. Televisão, R$10. Foi o quê? Televisão, R$10? Agora. Pegou e foi lá. E aí chegou no caixa e falou: não, senhor, isso aqui na verdade é R$1.000. Ele esqueceu de colocar vírgula e 2 zeros lá. Então ficaria 1.000. Ele falou: não, mas a proposta tá lá, ó, R$10. Proposta vincula. Veja, gente, não é razoável acreditar que um bem vai ser vendido por um valor bem abaixo do seu custo de produção. Então não é uma proposta séria. Então nesse caso não vincula. Não é obrigatória. O correto seria chamar o gerente, algum responsável da empresa e falar: ó, essa proposta é correta? Será que não tem um erro aqui? E não querer se valer disso. Se lembra do princípio da boa-fé. Você não pode querer se valer da própria torpeza. Você sabia que era um erro, mas você quis se valer dele. É possível a revogação da oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. É quando você vê a propaganda lá na TV, lá embaixo vai estar a figurinha lá. Ó. Lá embaixo nas letrinhas miúdas fala: essa oferta só é válida enquanto durar os estoques, essa oferta pode ser revogada a qualquer tempo. Provavelmente vai ter algum tipo assim de observação lá embaixo na propaganda. Beleza? Da mesma forma que ela foi ofertada, ela tem que ser revogada. Então, se ela foi anunciada publicamente, ela tem que ser revogada publicamente. E aí vem as exceções da obrigatoriedade. Em algumas situações, essa proposta não vai ser obrigatória. A primeira dela eu já falei, quando ela não for séria. Então, se for algo... por exemplo, esse limpador de carro, ele limpa sozinho, é quase um transformer. Ele vai lá, limpa, esteja cheiroso. Não é uma proposta séria. Essa questão do marketing, ele pode ser extravagante. Mas isso não significa que a proposta que essa extravagância dá, ela vai ser vinculante. Tem que ser uma proposta séria. Exceções às propostas. Além dessa, temos as propostas realizadas entre pessoas presentes e entre pessoas ausentes. Olha só, o Código Civil trata assim. Pessoa presente é aquela que pode dar resposta imediata. Pessoa ausente é aquela que não pode dar resposta imediata.
Não entenda pessoa presente ou ausente como uma pessoa presente fisicamente, porque não necessariamente é isso. Vou te dar um exemplo. Você está no telefone, está realizando um contrato de serviço de telefonia. Veja, ela está fazendo as propostas e você está aceitando ou refusando. Você consegue dar a resposta imediata? Sim. Então é entre pessoas presentes, mesmo que o serviço de telefonia não esteja lá na sua casa. Mas como você consegue dar a resposta imediata, é presente. Ou então o WhatsApp, ela está lá respondendo, e aí você consegue responder imediatamente, ela também, pessoas presentes. Agora cuidado com o e-mail. O e-mail, não necessariamente ela vai te responder na mesma hora. Só encaminha um e-mail e fica aguardando a resposta. Pode ser que te responda imediatamente, pode ser que não. Então o e-mail seria um caso entre pessoas ausentes. Beleza? Então beleza. Lembrando que também o Código Civil é de 2002, tá? É de 2002, não tinha tanta tecnologia quanto tem hoje. Beleza? Então ele levava em consideração a questão das propostas realizadas por carta, né? Aviso de recebimento, esses tipos de coisa. Então vamos lá. Propostas realizadas entre pessoas ausentes. Não é obrigatória quando? E aí eu vou definir. É uma proposta com prazo ou sem prazo? Se for sem prazo, passou o tempo suficiente para responder, não é mais obrigatória. Então me dá um exemplo. Eu encaminhei uma proposta para você de um seguro de vida. Eu encaminhei por carta. A carta para chegar na sua casa levou 15 dias. Então eu vou presumir que para você me responder vai levar também 15 dias. Então passando 15 dias, não chegou nenhuma resposta, minha proposta não é mais obrigatória. Tá, mas qual a consequência disso? Então vamos lá. Ele fez uma proposta de seguro para você pagar R$100 por mês no seu seguro de vida, ou seu seguro de saúde, qual seja. Mandou essa proposta para você, você não respondeu em 15 dias e depois você voltou lá, aquela proposta eu queria fazer R$100, você pode falar, agora é 200. Mas era 100, você se comprometeu. Sim, naquela época era 100, agora não é mais, agora é 200. Então, é isso que é a questão da obrigatoriedade. Ele não se vincula mais àqueles valores daquela proposta, porque passou tempo suficiente para você responder. Agora, se a proposta for com prazo, é depois de expirar o prazo. Então, a gente encaminha a carta e fala, você tem até dia 30 de julho para responder essa proposta. Passou esse prazo e você não respondeu, também não é mais obrigatório. Ele pode mudar os termos do contrato. Encaminha a retratação. Pode acontecer do seguinte, eu encaminhei uma proposta falando, o seguro de vida é R$100 por mês. Aí daqui a pouco meu chefe chega, e aí, como é que tá as propostas e tudo mais? Eu falei, eu encaminhei agora uma de R$100 por mês. Ele falou, você tá louco, R$100 por mês? Retifica isso aí, tem que ser 150, tem que ser 200. Ele falou, mas já encaminhei, e agora? Agora você pode encaminhar a retratação. É você encaminhar, olha, se considere a proposta anterior e considere como válida ou séria essa proposta agora. Então você vai falar, essa proposta que eu estou te fazendo neste momento, a retratação, é de 150. Aquela você tem que se considerar. Quais são as condições para que isso valha? Essa retratação tem que chegar antes ou concomitantemente à proposta original. Então se as duas chegaram juntas, prevalece a retratação. Se a retratação chegou primeira, prevalece a retratação. E se a proposta chegou primeira? E aí, a proposta que vai valer. A proposta obrigatória. Só não vai ser obrigatória se a retratação chegar junto ou a retratação chega antes. Beleza? E entre pessoas presentes? Olha só, a regra é a seguinte. Entre pessoas presentes eu consigo dar a resposta, não é? Então, se eu não dei prazo para você aceitar a minha proposta, é de imediato. Eu te faço uma proposta aqui agora. Contrato de prestação de serviço advocatício. Meus honorários é 4 mil. Aceita? Aí você fala, não sei, eu vou pensar. Agora é 5 mil. Mas calma aí. O termo era 4 mil. Não, você não respondeu imediatamente, eu posso mudar os termos da proposta. Então, proposta entre presentes é de imediato. Ela vincula e desvincula de imediato. Aí ela vincula a partir do momento que eu lancei a proposta e a partir do momento que você não respondeu, já desvinculou. Beleza? E se for prazo, obviamente você vai ter que respeitar o prazo, por questões de boa fé. Se eu te dei até 30 dias para responder, eu vou ter que respeitar, não vou poder modificar minha proposta. Ok? E aí a gente vai falar sobre os vícios redibitórios, esse palavrão aí que o direito nos traz. O que são os vícios redibitórios? Olha só, e aqui a gente vai mais uma vez misturar o direito civil com o direito consumidor. O direito consumidor também trata dos vícios redibitórios, mas só que ele vai chamar de vício oculto.
Então, o que é um vício redibitório? É aquele defeito do bem que está escondido, que está oculto, que você não consegue ver na hora que você compra. Qual é a disciplina aqui do Código Civil? Ele fala o seguinte: o vício aparente eu não protejo. Se o vício estava lá visível, você comprou o liquidificador que estava rachado e mesmo assim você comprou, é porque você aceitou o aparelho daquela forma que ele veio. Agora, o que eu vou proteger é aquele vício que eu não consigo enxergar, aquele que está oculto, que está escondido, que eu tenho que me esforçar para conseguir ver. Então, por exemplo, o carro, você comprou o carro, ele estava com um problema dentro do motor. Quando compra o carro, você não abre o motor, ou pelo menos não é costume de você fazer isso. Nesse caso, vai ser um vício oculto, porque ele está escondido, ok? Quais são as consequências do vício redibitório ou do vício oculto? Você pode aceitar ou você pode rejeitar. Se você aceitar, você fala, você ligou lá para a fornecedora, para a concessionária, e fala, descobri um defeito oculto aqui no carro, ele está prejudicando, eu não consigo frear o veículo. Aí fala, não, mas eu conserto o valor. Você pode aceitar e abater proporcionalmente no preço, porque a partir do momento que ele vai para o conserto, ele diminui o seu valor. Então você pode abater aquele valor que foi diminuído. Aceitando, abatimento proporcional do preço, ok. Ou então você vai e compra uma casa que tem uma rachadura. Aí você fala, nossa, essa localização dessa casa é tão boa que eu não queria sair daqui, eu não queria rejeitar. Aí você fala, olha, eu comprei essa casa, foi 200 mil, mas só que essa rachadura aqui na hora de vender vai me prejudicar. Então vamos abater? Vamos, eu quero ficar nela. Vamos. Então você abate o valor que você pagou, diminui, você faz um cálculo, faz uma perícia para ver quanto aquilo vai diminuir o valor do seu bem e abate no valor que você pagou. Aí, ou ele devolve ou as parcelas vão sendo abatidas. Agora, no caso de você rejeitar, aí você tem direito a pedir devolução dos valores que você despendeu no custo daquele veículo, daquele bem, e as despesas do contrato. Por exemplo, imóvel. Comprei o imóvel, tive que registrar ele lá no cartório. Para registrar tem custo. Então, eu vou, além de receber o valor do imóvel que eu paguei, eu vou receber o valor dos custos das despesas com o contrato. Então, os custos lá com o cartório também vão ser ressarcidos para mim. E aí vem uma regra bem importante aqui no direito civil. Sempre que alguém agir com culpa, sabendo que está causando prejuízo ao outro, ele responde por perdas e danos. Então aqui, se o alienante sabia do vício, ele sabia que a casa estava rachada, ele sabia que o carro tinha problema no motor, além dele devolver os valores e as despesas do contrato, ele responde também por perdas e danos. Então, exemplo, meu carro está com problema no freio, eu acabei batendo o veículo. E aí, a concessionária vai responder? Se sabia do defeito, responde. Se não sabia do defeito, não responde. É assim que o Código Civil trata. E o prazo para você requerer a devolução dos valores, a indenização, se for o caso, ou abatimento proporcional do preço. O prazo aqui se for um bem móvel, são 30 dias. Se for um bem imóvel, é 1 ano. Então, a partir de quando? Da entrega efetiva do bem. Então, vamos lá. Recebi o veículo. Eu não vi nada até o momento. E aí, no 15º dia, eu posso requerer a devolução dos valores. Professor, mas se passar esses 30 dias eu não vi, mas depois de algum tempo eu vi. Aí o prazo vai contar a partir do momento do conhecimento do vício. E aí o prazo vai ser diferenciado. Beleza?